paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane, através do ministério Profetizando Vida, e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. Eu quero neste dia compartilhar a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 26 em diante, que nos diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus! Que palavra gloriosa! É tão maravilhoso nós sabermos que o Espírito Santo, Ele está conosco e intercede diante de Deus por nossas vidas. Quantas vezes nós estamos passando por períodos de provação e por muitas vezes não entendemos o processo. Por muitas vezes queremos murmurar ou questionar a Deus o porquê desta situação. Mas ao invés, irmão ou irmã, de você questionar, murmurar ou indagar a Deus, busque através da oração orientação pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor que te oriente e que te ajude a passar por este processo, porque as nossas situações, os processos que nós vamos enfrentar, as nossas provações aqui na terra, elas são necessárias para que haja em nós um amadurecimento, um crescimento espiritual, que nós venhamos a cada dia nos achegarmos mais a Deus. Neste mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter ânimo e através dessa graça do ânimo, de aprender a esperar em Deus, nós vamos também aprender a orar e dizer: Espírito Santo, meu amigo, me ajuda diante dessas situações a me posicionar diante da presença do Senhor, para que eu possa compreender o processo que eu estou passando. Quem sabe você neste momento está com tanta dificuldade diante da provação. Quem sabe você já orou, já questionou e não aceita esta prova que você está enfrentando. Mas o Senhor está dizendo: não se desespere, porque eu estou no controle de todas as coisas. Aqui, aleluia, Paulo, ele vai nos ensinar, ele vai nos orientar através da palavra. A palavra de Deus diz que Paulo, ele orou. Ele estava passando por situações em sua vida. E nós sabemos que a vida de Paulo não foi fácil. Sendo um homem de Deus, cheio da presença de Deus, ele enfrentou momentos difíceis. Mas todos estes momentos que ele enfrentou foi para aperfeiçoá-lo. Foi para que a sua fé pudesse ser acrescentada. Foi para que o testemunho dele pudesse, através da sua trajetória, mudar vidas, mudar corações e pensamentos. Os nossos testemunhos não são para ser esquecidos. Os nossos testemunhos não são para ser guardados na gaveta. Os nossos testemunhos são para serem contados, para que outras pessoas que estão sem fé, desmotivados, venham compreender que nós servimos a um Deus que cura, que liberta e que nos ajuda. E mesmo quando tudo parece difícil, Ele está conosco. Mesmo quando a medicina diz não, Ele pode dizer sim. Mesmo quando os homens dizem para você não tem mais solução, o Senhor pode dizer não, turbe o vosso coração, porque a palavra que você necessita, ela vem de mim e eu sou Deus. E nós entendemos e aprendemos pela palavra que a última palavra ela não vem dos lábios de homens, mas vem da boca de Deus.
Se hoje Deus quiser te levantar deste leito, Ele te levanta. Se hoje Deus quiser restaurar a tua família, Ele restaura. Se hoje Deus quiser mudar toda a sua história, Ele muda, porque Ele é o Deus do haja, Ele é o Deus do agora. Mas nós precisamos aprender a orar e dizer: Senhor, me ensina, me orienta. Espírito Santo, eu estou aqui, me ensina como orar. Me direciona através da tua palavra, Senhor. Quantas vezes nós nem temos mais palavras? Quantas vezes é só as lágrimas? Mas o Senhor, Ele vai compreender cada lágrima. Ele está compreendendo a situação que nós estamos enfrentando, porque Deus permite situações. E não é porque Ele é um Deus mau, é porque Ele nos ama. E Ele vai permitir para que nós venhamos crescer. A criança, quando ela começa a se desenvolver, é necessário muitas vezes ela cair para aprender a se levantar e saber que ela tem que se esforçar, que na caminhada muitas vezes não vai ter uma mão para estender. Ela vai ter que se levantar, ela vai ter que se posicionar e voltar a dar os seus passos. Mesmo que ainda o corpinho indo para um lado e para o outro, nos primeiros passos vai bambaleando, ela tem que se esforçar, porque ela tem que aprender a caminhar. Assim é nós também. É a nossa vida. E não é só por um período, é constantemente. Por muitas vezes nós estamos como uma criança aprendendo a andar, dando os primeiros passos. Seja no relacionamento, seja na vida espiritual, na vida profissional, na área da saúde. Por muitas vezes nós estamos enfrentando situações que começamos a dar os nossos primeiros passos dentro daquele processo. E por muitas vezes a situação ela nos leva para um lado e para o outro e nós começamos igual a criança ali. Vai para um lado e vai para o outro, mas Deus ele fica nos observando. Assim como nós observamos os nossos filhos quando estão ali aprendendo a andar. Deus ele está te observando e Ele está vendo todo o percurso do processo que você tem que enfrentar. E Ele está dizendo, não se preocupe, porque ainda se você for para um lado e para o outro, eu estou aqui te sustentando. Mas não se esqueça que você tem que buscar orientação em mim, que é através da oração. A criança, ela vai para um lado e vai para o outro, muitas vezes fica com medo de se levantar de novo, chora quando cai, mas ela se levanta, ela começa novamente a dar os passos, mas observamos que sempre ela está a olhar para o adulto que está ali acompanhando ela. Os olhos daquela criança ou está no pai, na mãe, ou na pessoa responsável que está ali com ela naquele momento. Assim somos nós. Em meio aos processos, ao andar, cair, chorar, questionar, até mesmo lamentar, o nosso foco não pode sair de Deus. Porque, aleluia, é Ele, o nosso Salvador. É Ele que cuida de nós, o Espírito Santo intercede pela mim e pela tua vida diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Quem sabe a tua força acabou, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então levantai-vos hoje e sabeis que Deus está contigo. Levanta-te hoje e saiba que o Deus que, aleluia, te escolheu não vai te deixar perecer. Levanta-te hoje porque Deus ele está falando com você. Quem sabe você disse, Deus, em meio ao processo, todos estão em silêncio. Aqueles que eu achava que eram meus amigos me abandonaram. Mas o melhor amigo é Cristo e Ele não nos abandona, sabia? Pode todas as portas se fecharem. Pode todos os amigos ir embora. Se Deus continuar conosco, nós já somos vitoriosos. Gideão ele sai para a batalha só com 300. Mas lá no início, para recrutar, foram muitos. Mas no percurso da provação, a cada processo, um tanto ia indo embora. Porque só fica conosco na caminhada aqueles que entendem o nosso processo.
Só fica conosco na caminhada aqueles que verdadeiramente entendem que Deus está conosco e que nós estamos passando em meio àquela situação não porque estamos em pecado, mas porque grandes coisas o Senhor está preparando adiante. Então, se alguns estão indo embora, deixe que vá. Eles só estão mostrando que eles nunca estiveram com você. Eles só estão mostrando a sua verdadeira face, o seu verdadeiro caráter. Porque você sabia, meu amado irmão, minha amada irmã, que em meio à nossa trajetória, muitas vezes nós somos cercados, rodeados por pessoas que usam máscaras, que na nossa frente se apresentam como amigos, até se assentam à mesa e comem conosco, mas ao virar as costas, são os nossos inimigos. Mas em meio ao processo, Deus tira máscaras. Em meio ao processo, Deus esclarece. Em meio ao processo, Deus traz à existência o que está no oculto. E por muitas vezes nós nos surpreendemos, porque são aqueles que estão mais próximos de nós, que verdadeiramente nunca estiveram próximos de nós. Usavam máscara. Então, quando nós aprendemos a compreender o chamado de Cristo, quando nós oramos e falamos, Senhor, eu não estou te pedindo, papai, que o Senhor tire essa luta de mim. Eu não estou pedindo, Senhor, que o Senhor remova o obstáculo, mas que o Senhor me ensine, me oriente a vencer esta provação. Que o Senhor me conceda a estratégia para romper este obstáculo. Olha o que Deus fez lá em Jericó. O Senhor concedeu estratégia ao povo de Israel e as muralhas vieram ao chão. Ao orarmos e buscarmos a presença de Deus, a orientação de Deus vem. E jamais seremos confundidos ou enganados ou desfaleceremos em meio à caminhada, porque o Senhor se revelará. Hoje Deus ele quer se revelar através da minha e da tua vida. E é necessário a nossa fé estar depositada em Cristo. Nós somos chamados para uma obra. Nós somos chamados por seu decreto. Você não está simplesmente nessa terra só de passagem. Você tem algo a realizar. Então vamos fazer a vontade de Deus. Vamos dizer, Espírito Santo, intercede por mim diante do Pai. Amigo Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina o que eu devo fazer diante do processo, para que eu possa prosseguir e jamais recuar. Porque a partir deste momento, eu estou aprendendo a confiar inteiramente em Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Compartilha com pessoas que necessitam. Não guarde para você aquilo que Deus tem também para falar para outras almas. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.